volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier. Seja bem-vindo você, meu amigo, você, minha amiga, futuros sargentos do glorioso Exército Brasileiro. Eu sou o professor Hilário Xavier, esse é o canal Tudo é História e estou aqui gravando esse vídeo para realizar algo que há muito tempo o pessoal me pedia. Confesso que eu tinha um certo receio, mas eu resolvi aceitar o desafio. Não sou homem de fugir de desafio, nem eu e nem o Thiago. Então, esse vídeo aqui, olha só que tarefa ambiciosa. Ele está sendo gravado para explicar em apenas 60 minutos, isso mesmo que você ouviu, em apenas 1 hora, todo o edital de história da prova da ESA, da Escola de Sargento das Armas. Será que eu vou conseguir? Fique conosco até o final, deixe seu like, mande essa aula nos grupos do WhatsApp, com certeza vai ajudar toda a galera que vai prestar a prova. Galera, lógico que em 60 minutos eu vou focar no mais importante, nos aspectos que realmente você precisa ter mais atenção, tomar nota, porque são pontos que caem na prova de maneira mais habitual. Eu estudo a prova da ESA desde 2013, então eu sei bem o que tem caído ano após ano, tá bom? Lembrando que aqueles que se filiam ao canal Tudo é História, lá no segundo grupo de R$ 4,99 por mês, têm o direito de receber PDFs gabaritados em casa. E acabamos de preparar uma apostila com todos os exercícios da ESA de 1975 até 2020. Quem está se filiando, eu estou mandando pouco a pouco aí via e-mail, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá, dando início à nossa maratona de história do Brasil. Primeiro aspecto importante, senhores, o edital da ESA começa com expansão marítima e comercial com grandes navegações. Por que disso? Porque a descoberta do Brasil em 1500 é um subproduto desse processo de grandes navegações. Na Idade Moderna, os europeus começaram a navegar em busca de uma rota alternativa para continuar mantendo o comércio de especiarias, que era altamente lucrativo lá na Índia. Entenda por Índia, o atual território da Índia, e a China também. Os europeus chamavam de Índias. E por que os europeus precisavam de uma rota alternativa? Porque as cidades de Gênova e Veneza monopolizavam o mar Mediterrâneo e acabaram impedindo que outras nações europeias navegassem por ali. Isso já caiu na ESA. Portugal e Espanha, países ibéricos, tiveram a dianteira nesse processo de navegar pelo Oceano Atlântico. Quais as grandes façanhas da navegação ibérica? 1488, Bartolomeu Dias, navegador português, é o primeiro a contornar o Cabo das Tormentas na África do Sul, provando que sim, era possível navegar ao redor da África. Em 1492, navegando pela Espanha, Cristóvão Colombo descobre a América. Ele chega lá na América Central em 1492. Em 1498, Vasco da Gama, navegando por Portugal, é o primeiro europeu a descobrir uma rota marítima da Europa até a Índia, por via marítima. Lógico que os europeus sabiam chegar na Índia por outros caminhos, mas por via marítima, Vasco da Gama foi o primeiro. Em 1498, ele é o primeiro europeu a chegar na Índia. Bom, em 1500, a versão oficial diz que Pedro Álvares Cabral, navegando em direção à Índia, teria se perdido no litoral da África por conta de uma tempestade, navegou o Oceano Atlântico acima e acabou descobrindo o Brasil no dia 22 de abril de 1500, e a partir daí o nosso país entra na história. Bom, meus caros futuros sargentos, habitualmente chamamos de Brasil Colônia o período que vai da chegada do Cabral em 1500 até a independência do Brasil em 1822. Porém, esse longo período colonial de 322 anos, ele é dividido da seguinte maneira. A primeira fase da história do Brasil é o chamado período pré-colonial. Vai de 1500 até 1530. De 1500 até 1530. Por que essas datas? 1500 a chegada do Cabral, 1530 é a missão colonizadora do Martim Afonso de Souza, que foi enviado
para cá pelo rei Dom João III, Dom João colonizador, para estudar o litoral brasileiro, pensando já numa colonização. De 1530 a 1808, nós chamamos de período colonial propriamente dito, tá? Da expedição colonizadora que veio para cá estudar o Brasil e posteriormente permitiu a instalação das capitanias hereditárias em 1534, até 1808, que é a chegada da família real portuguesa que veio para o Brasil fugida de Napoleão Bonaparte, para não ter que obedecer o bloqueio continental. E de 1808 até 1822 é o período joanino, o período que a corte aqui esteve, e na sequência, em 22, Dom Pedro I, que quando a corte retornou, ele aqui ficou, ele libertou o Brasil às margens do rio Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822. Esse é o período colonial brasileiro. Bom, lá no período pré-colonial, de 1500 a 1530, o que você precisa dominar para ir bem na prova da ESA? Primeiro, logo de cara, os portugueses não tinham a real intenção de colonizar o Brasil, porque eles não acharam metais preciosos logo de cara, e o comércio de especiarias na Índia era mais lucrativo, era mais vantajoso. De início, Portugal mandou para cá chamadas expedições exploradoras, para bater o litoral, conhecer o potencial da terra, se tinha algo que podia ser explorado. Elas ocorreram entre 1501 e 1503, tá? Foram duas expedições exploradoras, até marquei aqui para não errar o nome. Sob o comando de Gaspar de Lemos, foi a primeira expedição exploradora, e Gonçalo Coelho, a segunda expedição exploradora, colonizadora depois. Bom, essas expedições exploradoras foram elas que viram o potencial do pau-brasil como um artigo de luxo já conhecido, né? O pau-brasil era uma árvore conhecida dos portugueses, porque ela existe em outras ilhas do Oceano Atlântico, e os portugueses resolveram dar início à exploração predatória do pau-brasil. O primeiro a ter o direito de explorar pau-brasil foi simplesmente Fernão de Noronha, conhecido por essas bandas como Fernando de Noronha. Ele conseguiu o direito de explorar, ele foi o primeiro a conseguir autorização para explorar pau-brasil em regime de estanco. Não vai confundir, já caiu na ESA e um monte de gente errou. Estanco é a autorização da coroa que você precisava para poder explorar a madeira, tá certo? Bom, então a primeira atividade da história do Brasil econômica foi a exploração predatória do pau-brasil. Você precisava ter uma carta de estanco para poder explorar a madeira, era uma autorização real. E quem fez todo o trabalho pesado na exploração e transporte da madeira foram os índios, através do regime de escambo. Estanco é a autorização real, escambo é o modelo de trabalho prestado pelos índios. Os índios trabalharam cortando, empilhando, carregando a madeira em troca de presentes e produtos que os portugueses ofertavam, tá? Esse foi o famoso regime de escambo. As madeiras eram guardadas em feitorias, que eram grandes armazéns ao longo da costa, para depois serem levadas para Portugal. Grande parte dessa madeira estava destinada para virar tinta de tecido. Me faltou até uma palavra melhor, né? Elas eram transformadas em tinta de tecido na cor vermelha, de alto valor comercial no mercado europeu. Beleza, pessoal? Bom, nesse período pré-colonial, a presença de piratas e corsários franceses era algo constante. Eles faziam comércio com algumas tribos rivais dos portugueses, e por conta disso, de 1516 a 26, nós tivemos as chamadas expedições guarda-costas, sob o comando de Cristóvão Jacques. Portugal mandou para cá caravelas armadas para o combate, para proteger a nossa costa, amplamente visitada por piratas e corsários franceses na sua grande maioria, tá bom?
E lá na frente, em 1530, o rei Dom João III manda para cá o seu primo, Martim Afonso de Souza, na chamada missão colonizadora. Ele vai ficar de 30 até 32, é o período da expedição colonizadora, pesquisando o potencial da terra, tentando entender o que dava para fazer com ela, o que dava para explorar. E ele voltou para Portugal, fundou São Vicente, primeira vila da história do Brasil, né? Fundou São Vicente no litoral de São Paulo, fez um engenho, botou para funcionar. O homem era pau para toda obra. De volta a Portugal com as informações colhidas, o rei Dom João III, em 1534, resolveu implantar no Brasil o famoso regime de capitanias hereditárias, tá? Para dar início à colonização do Brasil. O comércio de especiarias nessa época já não era mais tão lucrativo, a presença estrangeira no nosso litoral ameaçava as possessões portuguesas. Então, em 1534, Portugal mudou de postura, resolveu dar início à colonização do Brasil, e para isso o rei transferiu para a esfera privada essa responsabilidade. O rei simplesmente dividiu o litoral do Brasil em 15 lotes de terra. Ele criou 14 capitanias hereditárias que foram doadas para 12 donatários. 15 lotes, 14 capitanias, 12 donatários, tá certo? A terra era doada através de um documento chamado Carta de Doação, e na carta foral tinha lá todos os direitos e obrigações do donatário para com o rei. Bom, quem ganhou cada uma dessas capitanias, lógico, teve donatário que ganhou mais de uma, porque foi 14 para 12, o cara tinha que vir para cá com seus próprios recursos, dar início à colonização, catequizar os índios, combater a chegada de invasores estrangeiros. Não era só ganhar a terra e pronto, não. O rei estava passando adiante a responsabilidade de colonizar o Brasil. Porém, de início, apenas 2 capitanias hereditárias deram certo. A capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Todas as outras fracassaram no início por N fatores. Pela agressividade de algumas tribos indígenas, pela demora do colonizador em ocupar a terra, a falta de recursos, a grande distância entre as capitanias e a metrópole Portugal. Por causa desse fracasso inicial das capitanias, em 1548, o rei de Portugal resolveu implantar o chamado governo geral, não para substituir as capitanias, mas sim para organizá-las, melhor administrá-las, para centralizar a administração na figura de uma autoridade. Foi criado em 1548, só que foi implantado o governo geral a partir de 1549. Vou até confirmar a data aqui. Isso, 1549 foi implantado no Brasil. E de 1549 até 1572, 3 foram os governadores gerais desse período. Tomé de Souza, primeiro governador geral do Brasil, foi ele que fundou Salvador, nossa primeira capital, e trouxe os jesuítas para cá. Depois Duarte da Costa, que durante o governo dele foi fundada a cidade de São Paulo pelos jesuítas, e o lado negativo foi no governo dele que os franceses invadiram a Baía de Guanabara e fundaram a França Antártica. Depois veio o Mendes Sá. O Mendes Sá foi o cara que expulsou os franceses lá da Baía de Guanabara, combateu a Confederação dos Tamoios, que era um grupo de tribos aliadas que eram contrárias aos portugueses, e ainda fundou a cidade do Rio de Janeiro junto com Estácio de Sá. Tá bom? Bom, no campo econômico, a segunda grande atividade econômica que os portugueses praticaram aqui foi a cana-de-açúcar, economia açucareira, cultivada no Brasil em regime de plantation, grandes latifúndios com mão de obra escrava negra de origem africana, né? Monocultura, mão de obra escrava negra e produção voltada para exportação. Monocultura, escravidão, exportação e latifúndios, as características do regime de plantation. A cana foi cultivada aqui em razão do clima e o solo serem favoráveis ao cultivo da cana, o clima quente e úmido e o solo tipo massapê lá do Nordeste.
a alta lucratividade da cana-de-açúcar no mercado europeu, né, são os fatores que levaram os portugueses a praticar a economia açucareira. Em grandes engenhos, que era a infraestrutura que tinha Canavial, Casagrande, Senzala, Moenda e por aí vai. Com mão de obra escrava negra, a opção pelo negro na lavoura se deu pela alta lucratividade do tráfico negreiro, não tem nada a ver com características físicas de negro e de índio. Isso pesava no valor que o negro era leiloado. Não foi isso que pesou na escolha do negro em detrimento do índio. Sobrou para o negro em razão do lucro do tráfico negreiro e também em razão da proteção que os jesuítas deram aos índios, salvando os índios da escravidão. Bom, senhores, durante a União Ibérica, que é o período que Portugal e Espanha estiveram sob a mesma coroa, os bandeirantes paulistas aproveitaram para adentrar o território brasileiro à procura de índio para ser escravizado, à procura de metais preciosos e também caçando e destruindo quilombos e recapturando escravos fugitivos. O fenômeno bandeirante foi importante para a expansão das fronteiras da América portuguesa. Portugal conseguiu expandir os seus domínios, né? E depois da União Ibérica, quando a União Ibérica termina, Portugal consegue ratificar a posse dessas terras através do famoso Tratado de Madrid, assinado em 1750 entre Portugal e Espanha. Bom, durante o período colonial brasileiro, tivemos as chamadas revoltas nativistas e as revoltas emancipacionistas. Conforme eu for citando, o Tiago vai botar a data para vocês aí. Tivemos a revolta de Amador Bueno, fique esperto, ela está aniversariando aí, hein? A revolta de Amador Bueno em São Paulo, tá? Os paulistas tentaram aclamar Amador Bueno, governador de São Paulo, em razão da proibição de Portugal em escravizar os índios. Tem a revolta da cachaça lá no Rio de Janeiro, por conta da proibição portuguesa, né, para que os senhores de engenho produzissem a famosa cachaçinha brasileira. Nós temos a revolta de Beckman lá no Maranhão, por conta, né, dos altos preços que Portugal praticava na venda de escravos, no comércio de escravos, e também em razão da proibição do trabalho escravo indígena. Tivemos a Guerra dos Emboabas, lá em Minas Gerais, um conflito entre os bandeirantes e os portugueses pela posse dos minérios. Tivemos a Guerra dos Mascates, um conflito entre fazendeiros decadentes de Olinda, brasileiros na sua maioria, contra portugueses comerciantes dos mascates de Recife. A causa desse conflito foi o fato de Portugal levar a capital para Recife, tirando de Olinda, e a famosa revolta de Felipe dos Santos em 1720. Beleza? Lá em Minas Gerais, uma revolta contra a cobrança do quinto e contra a criação das casas de fundição. Do outro lado, nós tivemos as chamadas revoltas emancipacionistas, que foram aquelas que lutaram para libertar o Brasil de Portugal. Todas elas emancipacionistas e republicanas, porque pretendiam libertar o Brasil e proclamar repúblicas, sob a influência do iluminismo francês, sob a influência da independência dos Estados Unidos e da própria Revolução Francesa. Em Confidência Mineira, em 1789, sob o comando de Tiradentes, a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, em 1798, sob o comando, né, de Cipriano Barata, de Lucas Dantas, de João de Deus, e também a Revolução Pernambucana de 1817, já dentro do período joanino, tá bom? E a colônia se encerra, senhores, de 1808 até 1822, que é o período que a corte do Dom João VI esteve no Brasil. Dom João VI fugiu do Brasil para não ter que aderir ao bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, que impedia o continente europeu de fazer comércio com a Inglaterra. Para não ter que aderir, ele fugiu para o Brasil. 13 anos, ele ficou aqui de 1808 a 21. No ano seguinte, 22, o seu filho libertou o Brasil às margens do Rio Ipiranga. Nesse período que ele aqui esteve, ele, em 1808, abriu os portos às nações amigas, quebrando o pacto colonial.
Fez uma série de coisas no Rio de Janeiro, Biblioteca Real, teatro, Jardim Botânico, a Imprensa Rege, Academia de Belas Artes, o Banco do Brasil, uma série de coisas. Permaneceu no Brasil por 13 anos, só retornou para Portugal em 21 por causa da Revolução Liberal do Porto, que mudou a Constituição portuguesa e ameaçou o Dom João, né, que se ele não retornasse a Portugal seria derrubado. Ele retorna, mas deixa o seu filho aqui, Dom Pedro I, que, se aproveitando, né, do apoio da elite brasileira e de todo o clamor popular, ele se recusa a voltar para Portugal em janeiro de 22, o famoso dia do fico, né? E em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I liberta o Brasil de Portugal. Tivemos alguns focos de resistência na Bahia, Piauí, Pará e Maranhão, mas o Dom Pedro conseguiu contornar tudo isso com o apoio de tropas e mercenários ingleses, sacramentando a independência do Brasil. E ele, Dom Pedro, foi aclamado como o primeiro imperador do Brasil, dando início ao primeiro reinado brasileiro, que fará parte, né, do segundo bloco da nossa aula, onde eu vou abordar o primeiro e o segundo reinado nesse aulão de 60 minutos, batendo todo o edital da ESA. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos abordar a parte do primeiro reinado, regência e segundo reinado, todos integrantes do edital de história da ESA. Bom, dividimos assim o período imperial brasileiro. De 1822, com a independência do Brasil, proclamada no dia 7 de setembro às margens do Rio Ipiranga pelo Dom Pedro I, até abril de 1831, quando Dom Pedro I abdica, nós chamamos de primeiro reinado, de 22 a 1831. Quando ele abdicou, o seu filho era menor de idade, era uma criança de 5 anos. Não podia governar. Então o Brasil foi entregue a uma regência. De 1831 a 1840 é o chamado período regencial brasileiro. Em 1840, os caras mudaram a lei, o famoso golpe da maioridade, e diminuíram a maioridade para o Dom Pedro II poder tomar posse ainda um adolescente. De 1840 a 1889 é o chamado segundo reinado brasileiro. Então o segundo reinado vai de 1840 com o golpe da maioridade até 1889 com o golpe civil republicano comandado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que deu início à República no Brasil, certo? Bom, no primeiro reinado, de 22 até 31, primeira coisa que o Dom Pedro I fez, depois de combater os focos de resistência na Bahia, Piauí, Pará e Maranhão, ele foi atrás do reconhecimento internacional para a independência do Brasil. E ele conseguiu 3 grandes reconhecimentos. Os Estados Unidos reconheceram o Brasil como livre por causa da doutrina Monroe de América para os americanos. Portugal nos reconheceu como livre, a nossa antiga metrópole. Portugal nos reconheceu como livre em troca de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas e um título de imperador do Brasil para o Dom João VI, mas era simbólico. E a terceira assinatura da Inglaterra, que nos reconheceu como livre em troca do Brasil prorrogar a tarifa de 15% que foi criada lá nos Tratados Comerciais de Amizade em 1810. A Inglaterra queria pagar 15% de tarifa alfandegária para o Brasil por mais 15 anos, além da promessa do Brasil, promessa essa que não foi cumprida, em acabar com o tráfico negreiro. Então, Estados Unidos, Portugal e Inglaterra, as 3 nações que nos reconheceram como livres. Na sequência, né, outro assunto importante é a criação de uma Constituição. O Brasil agora era um país livre, então precisava de uma lei nossa. O Dom Pedro convocou a Assembleia Nacional Constituinte, os deputados se reuniram, criaram uma Constituição e entregaram o texto para ele em novembro de 1823. Porém, esse primeiro texto limitava os poderes do Dom Pedro I. Ele, em fúria, mandou fechar a Assembleia Nacional Constituinte, mandou prender alguns deputados, e esse episódio entrou para a história do Brasil com o nome de Noite da Agonia, tá? Então ele não aceitou essa primeira Constituição. Convocou um grupo de aliados e deu a seguinte missão:
elaborem uma Constituição digna do Brasil e de mim, Dom Pedro II. E esse grupo entregou para ele um texto em 1824, e esse texto ele aceitou, ele outorgou esse texto, e o Brasil teve então a sua primeira Constituição em 1824. Elitista, porque manteve todos os privilégios da elite brasileira; conservadora, porque manteve a estrutura política do Brasil, o Brasil continuou uma monarquia. A escravidão foi mantida, apesar de alguns apelos do imperador no sentido contrário. Era uma Constituição que previa voto censitário, o indivíduo tinha que provar uma elevada renda e apenas homens podiam votar. E foi criado um quarto poder chamado de poder moderador, que era de uso exclusivo do imperador. Com o poder moderador, que era o quarto poder, ele podia dissolver assembleias, mandar embora ministros, convocar assembleias extraordinárias. Na prática, o poder moderador colocou Dom Pedro acima de todos os outros poderes, além do executivo que ele já possuía por ser o imperador do Brasil. Então era uma Constituição elitista, conservadora, manteve a escravidão, manteve as terras e os títulos de nobreza nas mãos da elite, voto censitário, quer dizer, o cara tinha que provar uma elevada renda para votar, e voto para homens, né? Mulheres eram excluídas do direito de voto, e ainda foi criado o poder moderador. O Dom Pedro, logo de cara, teve que enfrentar a Confederação do Equador, uma revolta desencadeada lá em Pernambuco em 1824, que ganhou adesão de outras regiões do Nordeste, por conta do que eles chamavam do autoritarismo imperial, né, através do poder moderador. Era um movimento liberal e republicano sob o comando de Frei Caneca, que ao término da Confederação do Equador acabou executado. Durante o primeiro reinado, o Brasil ainda travou uma guerra internacional, que foi a Guerra da Cisplatina, de 1825 a 1828. A Cisplatina, para quem não sabe, é o atual Uruguai, e naquela época fazia parte do Brasil. Porém, se declarou independente para se juntar às Províncias Unidas da Prata, que era a Argentina. E o Dom Pedro não aceitou perder a Cisplatina para a Argentina, declarando guerra aos argentinos, dando início aí à Guerra da Cisplatina, que só foi resolvida em 1828, quando os ingleses libertam a Cisplatina com o nome de República Oriental do Uruguai. De 28 a 31, nós temos a crise do primeiro reinado. O Dom Pedro estava mal na fita. O Banco do Brasil faliu, perdemos a Cisplatina por conta, inclusive, dos elevados gastos desse conflito. Morreu o Líbero Badaró de maneira suspeita, que era um jornalista republicano, e muita gente acusou o Dom Pedro dessa morte. Os escândalos amorosos do Dom Pedro, né, e a mulher dele, a Leopoldina, a primeira mulher, era muito popular, e isso manchou a imagem dele, né? Todos esses fatores, somado à Noite das Garrafadas, ocorrida lá em março de 1831, um conflito entre brasileiros contrários ao Dom Pedro e portugueses pró-Dom Pedro que viviam no Rio de Janeiro. O Dom Pedro resolve abdicar em nome do seu filho, né, Dom Pedro II. Ele abdica em abril de 31 e volta para a Europa lá para tentar tomar o trono de Portugal, que estava nas mãos do irmão dele, Dom Miguel. Bom, como o menino era uma criança, 5 anos incompletos, ele não podia governar. E a lei brasileira dizia que regentes deveriam governar o Brasil enquanto o menino crescia. Bom, o Brasil foi regência de 1831 a 1840. Era para ter sido uma regência só, mas o Brasil acabou tendo 4 regências. A regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una do Diogo Feijó e a regência una do Pedro de Araújo Lima. Inclusive caiu na ESA essa sequência. Regência trina provisória, trina permanente, Diogo Feijó e Pedro de Araújo Lima, de 31 a 1840. Nesse período foi criado a Guarda Nacional, uma milícia civil criada para combater as revoltas, né? Uma milícia que estava nas mãos da elite latifundiária brasileira. Foi criado o Ato Adicional de 1834. O Rio de Janeiro foi transformado em município neutro, capital do Brasil, separado do restante da província
do Rio de Janeiro. A regência a regência trina foi transformada em una, né? E além disso foi criadas as assembleias legislativas provinciais, dando mais liberdade para as províncias. Então as duas grandes façanhas da regência foi a criação da Guarda Nacional, né? O padre Diogo Feijó, quando era ministro da Justiça, criou a Guarda Nacional, e o ato adicional de 34, que foi uma mudança na Constituição, que criou assembleias legislativas provinciais, Rio de Janeiro município neutro, né? Ou seja, capital Rio de Janeiro, cidade do Rio, era a capital do Brasil, separado da província do Rio, cuja capital era Niterói, e a regência que era a trina virou una, tá bom? E a regência ficou marcada, senhores, pelas várias revoltas de norte a sul do Brasil, tá? Enquanto eu listo, o Tiago põe a data para vocês aí. Revolta dos Malês em 1835 na Bahia, uma revolta de escravos muçulmanos contra a imposição da fé católica. A cabanagem de 1835 a 1840, lá no Grão-Pará, na região norte do Brasil. Uma revolta desencadeada ali por moradores de cabanas, pessoas humildes, que deram início a essa revolta por conta da pobreza local. A Sabinada na Bahia, em 1837, um movimento comandado pelo médico Francisco Sabino, que pretendia separar a Bahia do restante do Brasil enquanto durasse a regência. A Balaiada de 1838 a 41, lá no Maranhão, a Balaiada que está completando 180 anos aí, né? Uma revolta de artesãos e escravos lá contra a miséria local. E a Revolução Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de 1835 a 45, uma revolta desencadeada pelos grandes fazendeiros sulistas contra os pesados impostos da atividade pecuarista e os pesados impostos em cima do charque, que era aquela carne seca salgada que os gaúchos produziam, beleza? Por conta do clima de instabilidade, os liberais fizeram a proposta de alternância na lei para diminuir a maioridade para que o Dom Pedro II tomasse posse. Os conservadores aceitaram, porque também era do interesse deles acalmar os ânimos. Em 1840 a lei foi alterada para que o Dom Pedro II tomasse posse, ainda um garoto, 15 anos incompletos, para dar início ao segundo reinado e acalmar aquele clima de conspiração que reinava aí de norte a sul do Brasil, tá? Bom, o segundo reinado, que é o período onde um único homem mais tempo passou à frente do Estado brasileiro, de 1840 até 1889, por quase 5 décadas, o Brasil foi governado pelo Dom Pedro II, em alguns momentos de sua ausência pela sua filha, a Princesa Isabel, que regeu o Brasil em algumas oportunidades. Bom, o segundo reinado pode ser dividido assim. De 1840 a 1864 é o auge do segundo reinado, principalmente por causa dos enormes lucros proporcionados pelo café, que foi o carro forte da economia durante o segundo reinado, o café que ajudou a financiar estradas de ferro, fábricas, dentre outras coisas. E depois de 70 a 1889, que é a crise do segundo reinado, a crise e a queda do segundo reinado. O que tem nesse intervalo de tempo de 64 a 1870? A Guerra do Paraguai, que foi esse grande divisor de águas entre o segundo reinado que deu certo, que é a primeira parte do segundo reinado, o auge, e o segundo reinado que entrou em crise por causa das contradições desencadeadas pela Guerra do Paraguai. Nesse primeiro momento, né, o que você precisa lembrar? Bom, logo de cara, a formação política do Brasil nesse período era dividida entre liberais e conservadores, chamados de farinha do mesmo saco, porque apesar do discurso antagônico, eram ambos partidos de elite. Os liberais eram aqueles que eram a favor de uma descentralização política. Eles não eram contra a monarquia, mas eles eram a favor de uma monarquia com menos poderes e mais poderes nas mãos das elites locais. Os conservadores, por sua vez, eram aqueles que defendiam o status social inalterado, ou seja, o Brasil do jeito que era, monarquista, com plenos poderes nas mãos do Dom Pedro,
para que ele pudesse garantir os privilégios da elite latifundiária e escravista brasileira. Mas na prática era farinha do mesmo saco, né? As pessoas brincavam, nada mais liberal do que um conservador no poder, ou até mesmo o contrário, nada mais conservador do que um liberal no poder. Farinha do mesmo saco. Nesse período, os jornalistas brincavam dizendo que o Brasil tinha um parlamentarismo às avessas, porque ao contrário do modelo britânico, onde o parlamento era de fachada e quem tinha poder, né? Ao contrário do modelo britânico, onde a monarquia é de fachada e o parlamento tem poder, aqui no Brasil era às avessas. O parlamento era de fachada e quem tinha poder era o Dom Pedro II, lógico, por causa do poder moderador, tá bom? Famoso parlamentarismo às avessas, ao contrário do modelo britânico. O café, eu já disse para vocês que bancou a economia no século XIX, né? Os cafezais no Vale do Paraíba, na zona da Mata Mineira, na região de Vassouras, no Rio de Janeiro, e depois, mais para o final do século XIX, no oeste de São Paulo, tá? Em 1850, por causa de uma enorme pressão britânica, o Brasil acaba com o tráfico negreiro através da Lei Eusébio de Queiroz, que pôs fim ao tráfico negreiro, e nesse mesmo ano, 1850, temos a aprovação da Lei de Terras, que dizia o seguinte: quer terra? Compre, ou seja, terras devolutas, terras que pertenciam ao Estado, você só teria acesso a elas por meio de compra. Tudo isso para evitar que imigrantes chegassem no Brasil virando senhor de terras sem trabalhar para os grandes fazendeiros. Bom, nesse período aí, a única revolta interna que o Brasil teve, de grande envergadura, tivemos algumas revoltas liberais em Minas e em São Paulo, de menor envergadura, mas a revolta que deu mais dor de cabeça aí foi a Praieira, de 1848 a 1850, lá em Pernambuco, uma revolta entre liberais e conservadores, né? Os liberais não se conformavam com a escolha de um conservador para governar Pernambuco, e teve lá um conflito local, chamados praieiros, né, que se reuniam na Avenida da Praia, lá no Diário Novo, no jornal que tinha lá. Eles enfrentaram poderosas famílias de Pernambuco, né, que eram apoiadas pelo Dom Pedro II, a família Cavalcante, a família Rego Barros, né, e no final da revolta o Dom Pedro ainda indultou alguns envolvidos. Bom, o que chama mais a atenção, né, nesse divisor de águas aí, a prova da ESA cobra muito, é a Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança, né, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai do ditador Francisco Solano Lopes, que tinha pretensões territoriais no Mato Grosso, né, ele invadiu o Brasil, sequestrou um navio brasileiro chamado Marquês de Olinda, invadiu Corrientes na Argentina, né? O foco principal da Guerra do Paraguai foi a disputa pelo controle da Bacia do Prata entre a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai do ditador Francisco Solano Lopes. O Brasil, né, praticamente a grande parte das ações militares ficou a cargo do Brasil, mas inicialmente quem comandou a Tríplice Aliança foi o presidente da Argentina, Bartolomé Mitre. Posteriormente, o comando da Tríplice Aliança passou para o Grande Duque de Caxias, já na fase final da guerra. Ele praticamente entregou a guerra vencida numa bandeja, para que depois o Conde Du, marido da princesa Isabel, desse pontos finais a essa guerra, e o Paraguai foi massacrado pelas tropas da Tríplice Aliança. Calcula-se que 60% da população masculina tenha morrido na Guerra do Paraguai. Bom, a Guerra do Paraguai termina em 1870, com o Paraguai destruído e perdendo muito território para Brasil e Argentina. Ficou ainda menor pós-guerra. Só que a Guerra do Paraguai trouxe a chama da mudança, né? Porque, imagina, o Brasil lutou ao lado de repúblicas e países que não tinham escravidão. Então esse debate veio à tona pós-Guerra do Paraguai, a questão abolicionista. Os negros lutaram com muita dedicação para vencer o Paraguai durante a guerra. O próprio exército brasileiro começou a militar dentro de ideias republicanas e a sociedade brasileira foi pressionando e a monarquia pouco a pouco foi cedendo na questão da abolição.
Em 1871 vem a Lei do Ventre Livre, que libertou escravos negros nascidos de mãe escrava a partir dessa data. Até os 8 anos a criança ficava com o fazendeiro. Após essa data ele decidia se ele vendia a criança para o Estado ou se ele usaria a mão de obra até a maioridade, né, dessa criança. Depois vem a Lei dos Sexagenários, em 1885, que libertou escravos com mais de 60 anos de idade. E a Lei Áurea, assinada dia 13 de maio de 88, que pôs fim à escravidão no Brasil, tá? Por conta dessa campanha abolicionista, a elite descontente com o abolicionismo que não veio acompanhado de indenização pela perda dos escravos, a elite, principalmente a cafeicultura paulista, reunida ali no PRP, Partido Republicano Paulista, né, fundado em Itu, no interior de São Paulo, eles se juntam com o exército, eles se aproximam, né? O exército descontente também com o Dom Pedro II por causa de promessas não cumpridas. O Dom Pedro que já estava com a imagem abalada, inclusive até por brigar com a Igreja Católica para proteger a maçonaria. Tudo isso fez com que surgisse essa união entre elite paulista e exército, e eles puseram fim ao governo Dom Pedro II no dia 15 de novembro de 1889, através de um golpe que não houve resistência por parte do Dom Pedro II. Era um patriota, não queria o sangue de brasileiros derramado. Ele aceitou resiliente o seu destino e embarcou para a Europa, onde veio a falecer 2 anos depois num quarto de hotel em Paris. E a República foi proclamada, e essa primeira República nas mãos do Exército, na figura do Marechal Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto. Mas essa história eu vou contar na parte 3, que é a parte final do nosso aulão ESA, todo edital da ESA em 60 minutos. Bom, pessoal, chegamos à fase derradeira do nosso aulão ESA de 60 minutos batendo o edital. A República. Lembrando que o edital da ESA não cobra a República inteira propriamente dita, tá? Depois eu vou explicar para vocês melhor isso. Vamos lá. De 1889 a 1894 é a República da Espada. Por quê? Porque os 2 primeiros presidentes do Brasil foram militares. O Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. É a fase de uma república positivista, porque era uma ideologia que o exército praticava, do filósofo Augusto Comte. Está até estampado na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. De 1894, com a posse do Prudente de Moraes, fazendeiro paulista, até 1930, nós chamamos de República das Oligarquias, que é o período onde São Paulo e Minas promoveram uma alternância na presidência da República, manipulando as eleições através da prática do coronelismo, né? O PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRN se alternaram no poder de 1894 até 1930. De 30 a 45, que é uma fase vital do edital da ESA, é a Era Vargas, de 30 a 45. Getúlio toma o poder em 30, através da chamada Revolução de 30, derrubando o presidente Washington Luiz, com apoio do Exército, e ele vai até 45, quando termina a Segunda Guerra Mundial. O mesmo exército que botou ele no poder em 30 foi o exército que forçou a renúncia dele em 45. Bom, de 46, na verdade, com a posse do Dutra, até 64 é a República Populista. Esse período da nossa história, a República Populista ou República Democrática, de 46 até 64, ela não cai toda ela no edital da ESA. Depois eu vou deixar isso mais claro para vocês, tá? Nesse período tem Dutra, Vargas de novo, JK, Jânio Quadros e João Goulart, tá? De 64, com o movimento de 64, né? Nós temos a derrubada do João Goulart. De 64 até 85 é o regime militar brasileiro. De 85, né, com a vitória do Tancredo Neves, com a vitória do Tancredo Neves e o final do governo Figueiredo, começa a nova república. O Tancredo Neves morre e o poder acabou ficando nas mãos do José Sarney.
Aí de 85 até os dias atuais é a nova república, né? Sarney, Collor, Itamar Franco, FHC, Lula, Dilma e Jair Bolsonaro, beleza? Bom, lá na República da Espada, aconselho vocês a estudarem e ficarem atentos à primeira Constituição da República em 1891, cuja principal característica era a criação de um Estado laico, né? Houve a separação entre política e religião no Brasil, o poder moderador foi extinto, o Brasil passou a ter 3 poderes, como quase toda a república do mundo, uma república dividida em estados, não mais províncias, né? E cada um desses estados com liberdade política. Durante o governo Deodoro teve o famoso encilhamento que já caiu na prova da ESA. O Rui Barbosa, que era ministro da Fazenda, mandou emitir papel moeda sem ter lastro e causou a maior crise inflacionária e econômica da história do Brasil até então, tá? E dentro do governo, Floriano Peixoto, que tomou posse após a renúncia do Deodoro, tivemos revoltas importantes, né, como a revolta da Armada e a Revolução Federalista. Bom, depois do Prudente de Moraes em diante, nós tivemos a política do café com leite, esse revezamento entre São Paulo e Minas na presidência, né? Isso acontecia por conta das práticas eleitorais fraudulentas, por causa do voto de cabresto, né? Os eleitores eram ameaçados pelos grandes fazendeiros, as práticas do curral eleitoral, são coisas que você precisa ficar atento. Agora, quando se fala de República Velha, o principal, né, são as revoltas, as mais famosas que aconteceram na época da República Velha. A ESA já cobrou diversas vezes essas revoltas, né? Como a já citada revolta da Armada, que pretendia causar a renúncia do Floriano Peixoto e a convocação de novas eleições, né? Desencadeada pela Marinha de Guerra do Rio de Janeiro, e a Revolução Federalista, aquele conflito entre maragatos e pica-paus lá no Rio Grande do Sul. Mas nós temos ainda a Guerra de Canudos, né, lá no interior baiano, sob o comando de Antônio Conselheiro, que fundou lá uma sociedade alternativa que acabou incomodando muito autoridades locais, e depois o próprio regime republicano enviou tropas para destruir o Arraial de Belo Monte, conhecido popularmente como Canudos, né? Tivemos a Revolta da Vacina em 1904, governo Rodrigues Alves, uma revolta contra a obrigatoriedade da vacina antivaríolica, já caiu na prova da ESA. 1910, a famosa revolta da Chibata, sob o comando de João Cândido, na Marinha de Guerra do Rio de Janeiro, uma revolta contra os maus tratos, contra a Chibata e o racismo. A Guerra do Contestado, lá na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, uma revolta causada porque o governo tentou desapropriar os madeireiros locais, os pequenos madeireiros e pequenos cultivadores de erva mate, para poder construir uma estrada de ferro lá na região, né? Sob o comando do João Maria, os madeireiros se revoltaram. E, não esquecer do tenentismo, né? Aquele movimento que surgiu dentro do Exército Brasileiro ali, com os tenentes e capitães do Exército que se uniram para tentar moralizar a política brasileira e combater os vícios da República Brasileira causados pelo coronelismo. Lembrando que coronel, naquele sentido, não tem nada a ver com o exército, né? Eram os ricos fazendeiros e políticos civis locais. Ficar esperto com tudo isso, hein, pessoal? Bom, a República Velha termina em 30, quando Getúlio Vargas, com apoio do exército, né, derruba o Washington Luiz e evita a posse do recém-eleito Júlio Prestes, dando início à Era Vargas, que vai de 30 até 45. Como que é dividida a Era Vargas? De 30 a 34 é o governo provisório. De 1934 a 37 é o governo constitucional. E de 37 a 45 é o Estado Novo Varguista. Lá de 30 a 34, no governo provisório, o principal episódio é a Revolução Constitucionalista de 32, quando a população paulista pegou em armas e lutou contra o resto do Brasil que apoiava o Getúlio, cobrando do Getúlio que ele criasse uma nova Constituição e convocasse eleições democráticas. De 34 a 37 é o governo constitucional da Era Vargas, e nesse período
além da Constituição de 34, né, que permitiu o voto feminino e criou leis trabalhistas, o episódio mais importante foi o conflito entre fascistas e comunistas. Os fascistas da AIB, Ação Integralista Brasileira, que era comandada por Plínio Salgado, era um grupo conservador de ultradireita, anticomunista, e do outro lado, a Aliança Nacional Libertadora, comandada pelo Luiz Carlos Prestes, antigo líder tenentista, que era uma organização comunista antifascista, que, dentre outras coisas, pregava a implantação do comunismo no Brasil. Essas duas facções se enfrentaram para valer durante o governo constitucional da Era Vargas. De 37 a 45, que é o Estado Novo, a parte mais cobrada sob Era Vargas no edital da ESA, começa com o chamado Plano Cohen, em 37, o Getúlio forjou um plano, uma suposta conspiração comunista para justificar um golpe de Estado e cancelar as eleições que ele havia prometido. Ele implanta uma ditadura personalista, que muitos dizem, né, com algumas características fascistas. Ainda em 37 ele coloca em vigor uma nova constituição, a polaca, sob inspiração do fascismo polonês, né? Uma constituição corporativista que proibiu greve, extinguiu o Congresso e o Senado, o cargo de vice-presidente, né? Dentre outras coisas, proibiu a execução de hinos estaduais e bandeiras estaduais, uma constituição bem autoritária e fascista. No Estado Novo, é bom você ficar esperto, vocês ficarem espertos, né? Com o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que era um organismo que o Getúlio Vargas utilizava para censurar os seus inimigos e ao mesmo tempo para exaltar o seu governo, né? Ele deu início à industrialização pesada aí do Brasil durante o Estado Novo, começou a construir a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, quando estourou a Segunda Guerra. E o Vargas ficou fazendo um joguinho duplo para ver quem é que ia meter a mão no bolso e ajudar ele a terminar a CSN. Se fosse por convicção do próprio Getúlio e de alguns membros do seu governo, o Brasil teria lutado na Segunda Guerra Mundial do lado do eixo. O Vargas tinha tendências fascistas, né? E tinha membros do seu governo que eram nazistas confessos. Porém, o Getúlio era um homem pragmático, ele era um homem prático. Ele ficou fazendo um joguinho duplo. Ora elogiava o eixo, ora elogiava as potências liberais democráticas, até que os Estados Unidos meteram a mão no bolso, terminaram a obra da CSN, né? Fizeram uma parceria econômico-militar com o Brasil, mas não é por esse motivo que oficialmente o Brasil vai para a Segunda Guerra Mundial. O Brasil declarou guerra às forças do eixo, porque Hitler, quando soube da proximidade econômica entre Brasil e Estados Unidos, ele mandou um grupo de submarinos atacarem o litoral do Brasil, nos atacou covardemente. E foi esse ataque que fez o Brasil declarar guerra às forças do eixo, e o Brasil se uniu aos aliados, e mandamos para a guerra a Força Expedicionária Brasileira, 24.500 heróis da Força Expedicionária Brasileira, e mandamos também 500 pilotos heróis da FAB, Força Aérea Brasileira, sob o nosso exército, sob o comando do general Mascarenhas de Moraes, se juntou ao exército americano na Itália, que estava sob o comando do general Mark Clark, para combater tropas nazistas que tinham invadido a Itália, para impedir que a Itália se entregasse aos aliados. O Brasil travou várias batalhas de vida ou morte em solo italiano, em Montese, Castelnovo, mas a principal batalha que o Brasil travou na guerra foi em Monte Castelo. Dos 25 mil homens que mandamos para a guerra, cerca de 500 homens, né, aproximadamente, tombaram em solo italiano, 500 heróis que lutaram pela democracia. Porém, a nossa participação na guerra desencadeou uma contradição para o governo Vargas. Como que o Brasil pode ir para a guerra lutar do lado das democracias liberais, sendo que aqui existia uma ditadura fascista? A pressão foi se avolumando, o Getúlio ainda tentou se manter no poder através de uma manobra que entrou para a história com o nome de queremismo, né? Os seus apoiadores foram para as ruas com cartazes de Queremos Getúlio para mostrar o apoio popular que ele tinha, porém, o exército não deu outra saída para o Getúlio, ou ele renunciava e mantinha os direitos políticos, ou ele seria posto para fora do poder. Ele renunciou e ainda conseguiu ser eleito senador, né?
E depois do governo Dutra ele consegue voltar ao poder ainda, o Getúlio, nos anos 50. Certo, senhores? Bom, o edital da ESA de República vai até o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Aí depois tem um tópico que pede para o aluno estudar os sistemas econômicos da República, né? Então, do Dutra em diante, se cair alguma pergunta, é ligado a aspectos econômicos da República. Vamos lá. Governo Dutra, nós temos o plano SALT. Saúde, alimentação, transporte e energia. Áreas que o Dutra estabeleceu como vital, né? Em transporte, ele construiu a rodovia Presidente Dutra. Em energia, a usina hidrelétrica do Rio São Francisco e a usina do Rio Paulo Afonso. Beleza? Dentro do governo do JK, nós temos o plano de metas, onde o JK focou principalmente na indústria automobilística, na produção de energia elétrica, na produção do aço, né? E a meta síntese, que foi a construção de uma nova capital federal, Brasília. No governo do João Goulart, nós temos as reformas de base, né? Que inclusive foram elas que derrubaram o João Goulart, porque muita gente classificou como reformas de esquerda. O João Goulart pretendia fazer uma reforma agrária, uma reforma tributária aumentando os impostos da elite, uma reforma habitacional. E essas ideias foram encaradas como de esquerda pelos setores conservadores da sociedade brasileira, e o João Goulart foi derrubado pelo movimento civil-militar de 64, tá bom? Bom, durante o regime militar, lá no governo Castelo Branco, tem o PAEG, né, o Plano de Ação Econômica do governo, onde teve o corte de gastos, né? O governo precisou, para conter a inflação, cortar gastos e aumentar tarifas em vários setores. Lá no governo do Médici, é onde ocorreu o chamado milagre econômico da economia brasileira, onde o Brasil crescia de 10% a 13% ao ano, por causa do alto investimento do governo em obras de infraestrutura, né? Na época começou a construção da Transamazônica, foi construída a rodovia a Rio-Niterói, né? A ponte Rio-Niterói, né? Depois o Geisel deu continuidade a esse plano de investimento pesado em infraestrutura, foi construída a Aço Minas, usinas hidrelétricas e tal. E depois, gente, lá na frente, já na Nova República, tem o plano, né, o plano cruzado, lá no governo do Sarney, que tentou combater a inflação congelando preços. Aliás, o governo Sarney, gente, é tanto plano econômico, né? Plano Cruzado 2, Plano Bresser, meu Deus, parecia filme do Rambo. Agora, fique esperto com alguns detalhezinhos importantes, tá? Sobre plano econômico, lá no governo do Collor, tem o Plano Collor, né? Onde o Collor congelou dinheiro de cadernetas de poupança e conta corrente aí de milhões de cidadãos brasileiros. O ano passado, o Plano Collor completou 30 anos. Como não caiu nada, fica esperto esse ano, hein? O canal Tudo é História tem uma aula completíssima de Plano Collor. E depois, gente, o mais importante de todos, né, que o povo cai em pegadinha, o Plano Real, que é o plano que estabilizou a economia brasileira, que acabou com altos índices inflacionários, né? O Plano Real não foi criado no governo FHC. Foi criado no governo Itamar Franco. Itamar é o presidente que entra no lugar do Collor, que foi impeachmentado, né? O Collor, depois do movimento dos caras pintadas, acusações de corrupção, caso PC Farias, ele foi impeachmentado e Itamar Franco tomou posse. O FHC era ministro da Fazenda do governo do Itamar Franco e a equipe do FHC criou o Plano Real. Então já caiu na ESA, um monte de gente errou. A pergunta: em qual governo foi criado o Plano Real? O povo meteu um xizão em FHC e depois mandou um monte de mensagem pro professor Hilário. Por que eu errei? Aí eu respondi: por falta de atenção. Ele era ministro da Fazenda do governo Itamar, criou o Plano Real, a equipe dele, né? Vários economistas criaram o Plano Real dentro do governo Itamar Franco. É que o sucesso foi tão grande que o FHC se elegeu
e depois se reelegeu por conta da estabilização econômica criado pelo Plano Real. Ufa! Olha aí, pessoal, 60 minutos de aula. Claro que eu abordei os principais tópicos, esse aulão não dispensa você, logicamente, estudar de maneira mais detalhada, porém, dá aquela luz bem bacana, né? Fala sério, pessoal, mereço um like. Se você tiver mais de uma conta no YouTube, eu mereço mais de um like, hein? Então compartilha, manda pro seu amigo, e se você quiser receber a minha apostila especial aí, com todos os exercícios da ESA gabaritados, de 75 até a atualidade, vire membro do canal Tudo é História, R$ 4,99 por mês, eu mando essa apostila para você por e-mail. Obrigado pela sua companhia, e agora eu posso falar, ufa, meu Deus, 60 minutos abordando o edital da ESA. Um abraço e até a próxima aula aqui no canal mais focado na ESA do YouTube. Fui!